Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possas ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer." Mas Jesus respondeu: "Dá-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes?" Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os peixes eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Hoje é terça-feira, depois da Epifania. O tempo de Natal, esse ciclo do tempo de Natal, ele vai continuar até o próximo domingo, aonde celebraremos o batismo do Senhor, e aí se encerra o tempo. Mas é interessante que desde domingo passado, quando nós comemoramos a Epifania do Senhor, a igreja coloca essa semana de manifestação. Como é que Deus ele se manifesta? Nós vimos lá ele se manifestando aos pastores, depois ele se manifestou aos 3 reis magos que vieram e viram na pessoa daquele menino o Salvador do mundo. E tem várias formas de manifestação também dentro da igreja, onde nós, olhando para aquela situação, nós dizemos: ali está a manifestação, Deus se mostra para nós. E é dentro desse contexto que temos essa leitura de hoje, que é a multiplicação dos pães segundo São Marcos. Então vejam o seguinte, como eu já falei aqui várias vezes, todas as vezes que nós vemos Jesus multiplicando os pães, nós não podemos parar apenas na situação de que Jesus multiplicou os pães porque o povo estava com fome e ele deu de comer para todo mundo e todo mundo voltou para casa feliz. Para nós católicos, essa não é a questão principal. A questão principal é que Jesus está preparando o povo para a Eucaristia. Por isso que tem a multiplicação dos pães. E aí nós vemos que quando ele pega o pão, ele pronuncia a bênção, que são justamente esses gestos que o sacerdote faz dentro
do sacrifício da Santa Missa. Ele pega o pão, pronuncia a bênção, depois que pronuncia a bênção, aí ele pronuncia as palavras: isto é meu corpo, isto é meu sangue, que é dado por vós. Então, todas as vezes que vocês verem multiplicação dos pães, repito, não fiquem somente na questão de que Jesus multiplicou e agora nós nunca vamos ficar com fome, porque é só pedir para Jesus que ele vai nos dar o que comer. E não é bem assim. Então, o contexto é esse. Dentro desse tempo de Epifania, uma coisa que ficou bem clara para nós católicos é que Jesus se torna presente em nossa vida através da Eucaristia. E através da Eucaristia ele se torna alimento para nós, para que nós caminhemos nesse mundo adverso, esse mundo que não quer saber de Deus. A única forma de nós encontrarmos força é na Eucaristia. Sem a Eucaristia nós não somos nada. Eu até digo assim, né? Sem a Eucaristia nós nos tornamos protestantes. Tirou a missa, a igreja fica protestantizada. Fica só com a palavra de Deus. E foi isso que Martinho Lutero fez, né? Tirou a missa e disse: o que importa é só a palavra. Aí você vê nos cultos protestantes, está lá. De vez em quando eles fazem ali uma celebração, é só uma memória, é um simbolismo, não é nada, não tem nada a ver com presença real de Jesus na Eucaristia, não tem não. É só um relembrazinho que eles fazem de vez em quando. Mas sem a Eucaristia nós não somos nada. Vocês viram na primeira leitura que São João está dizendo uma coisa muito importante dentro daquilo que nós devemos ter como interpretação do amor de Deus. As pessoas dizem assim que Deus é amor, né? Ah, Deus é amor. Aí, esse Deus é amor significa assim: eu posso fazer o que eu quero, eu posso viver o que eu quero, porque Deus é amor. Posso fazer coisa errada, porque Deus é amor. Bem, São João está dizendo, por que Deus é amor? Deus é amor porque ele enviou o Filho único dele ao mundo para que tenhamos vida por meio dele, vida eterna, a vida eterna que foi perdida no paraíso antes do capítulo 3 do livro do Gênesis. Adão e Eva tinham vida eterna. Aí o que foi que Deus disse? Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, senão vocês terão a morte. Eles desobedeceram, pronto. Do capítulo 3 em diante, a vida já não é mais vida abundante, já não é mais vida eterna. É uma vida nesse mundo que nós temos que nos deparar com a morte. Então, como é que Deus manifesta o amor dele para conosco? Ele dá o Filho único, para que seja oferecido. Como? Em sacrifício. Para que nós, a partir desse momento, nós tenhamos vida eterna, a partir do momento que nós passamos a segui-lo. É assim que Deus manifesta o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou, diz São João, e enviou o seu Filho como vítima de quê? De reparação, de quê? Dos nossos pecados. Então Ele envia o Filho dele como vítima de reparação pelos nossos pecados. E aonde é que acontece isso? Na missa. Na quinta-feira santa, Jesus antecipou o que iria acontecer na sexta-feira. Na sexta-feira ele morre.
Mas na quinta-feira santa ele instituiu o sacrifício da Santa Missa, dizendo para os apóstolos: fazer isto em memória de mim. Façam isto em memória de mim. Por isso que Jesus está pedindo aqui na primeira leitura, ele está falando, né, que ele teve compaixão porque as pessoas estavam como ovelhas sem pastor. Então, há uma grande necessidade que em outro momento ele pede para que a igreja reze pelas vocações sacerdotais. Para quê? Para que não falte missa. Sem o sacerdote, não há missa. A Igreja Católica, ela se diferencia de qualquer religião, e até mesmo daquelas que dizem religiões cristãs. A diferença está no sacrifício da missa, que é atualizado. São João depois vai dizer, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer: naquela noite, o Senhor estava com os apóstolos, e aí ele instituiu o sacrifício da missa. Estou usando as minhas palavras. Aí tem um momento que ele vai dizer assim: e este sacrifício precisa ser celebrado, atualizado todos os dias até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, não pode faltar a missa. Me desculpe eu dizer para vocês, se faltar a missa, nós estamos ferrados. Porque no sacrifício da missa se atualiza o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se torna presente. Fazer isto em memória de mim, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Aquele que come da minha carne e do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, quando nós comungamos, Jesus permanece em nós. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Toda vez que nós vamos na missa, e é preciso estar em estado de graça, em estado de pecado mortal não pode se receber, é preciso estar em estado de graça. E nós recebemos, nós saímos da Santa Missa com Jesus, presente na nossa vida. Ele vai agora, quando o padre dá a bênção final, e ele diz assim: ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Por que o Senhor vos acompanha? Porque Ele está dentro de nós. E aí nós vamos combater contra Satanás. Satanás não vai ter força em relação a nós, porque nós estamos com o nosso escudo, nós estamos com o nosso Senhor em nós. Então Satanás não vai ter força. Então ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. E nós dizemos graças a Deus. Antes do imperador Constantino, lá pelos anos 300, ele ter assumido o império, e isso foi quando ele assume o império graças à mãe dele, que era Helena, Santa Helena, que era uma cristã, e ela rezou muito pela conversão de Constantino, e aconteceu a conversão dele, porque diante de uma batalha que ia acontecer, tudo indicava que esse imperador romano iria perder, e apareceu um sinal no céu dizendo: por este sinal tu vencerás. E foi o sinal da cruz. Tanto que a partir de então Constantino colocou como escudo sempre a cruz, e aí acontece a conversão dele. E a partir de Constantino, graças também, repito, à intercessão da mãe dele, Helena, Santa Helena, a perseguição pelos romanos, pelos imperadores romanos, cessou. Depois a igreja católica se torna a religião oficial, mas não foi
com Constantino, foi com o imperador que veio depois dele. Mas o que é que eu quero destacar? Então, antes, os imperadores romanos perseguiam os cristãos e matavam. E uma das coisas que eles não permitiam que acontecesse era o sacrifício da missa. Porque eles sabiam da importância do sacrifício da Santa Missa. E aí que nós ouvimos, né? Celebração de missas nas catacumbas, ou seja, nos lugares escondidos, para que os imperadores não pudessem matar os cristãos. Então eles celebravam as missas escondidas. Então, nessa época aí das perseguições, eu já falei aqui, o próprio Papa Emérito Bento XVI, ele fala isso. Os cristãos, sendo perseguidos, começaram a celebrar missa escondidas. E o decreto, hoje a palavra decreto está ficando muito bem claro para nós, né? Essa palavra decreto não era uma coisa assim tão do nosso dia a dia. Então o decreto era o seguinte: não se pode celebrar missa. Celebrou missa, mata esse povo. E ainda dizia assim: olha, se vocês verem alguém celebrando a missa, dedurem, né? Falem conosco. E essas pessoas eram até beneficiadas por terem denunciado. Então estavam os cristãos celebrando a missa escondido. De repente, souberam desse lugar onde a missa estava sendo celebrada. E aí foram lá os soldados e pegaram todos os cristãos que estavam lá. Imagine aqui dentro dessa capelinha que nós estamos, né? Que essa missa está sendo celebrada. Não ficou um, não escapou um, pegaram todos. E aí os soldados fizeram uma pergunta para eles: mas como é possível, vocês sabendo que vocês poderiam morrer, e vocês vão morrer porque vocês estão indo contra o decreto do imperador, como é que vocês vêm celebrar essa tal dessa missa? Aí eles responderam: porque sem a missa nós não somos nada. Essa foi a resposta que eles deram. Sem a Santa Missa não somos nada. Sem a Santa Missa os católicos não são nada. A alma da igreja é a missa, não é o terço. São devoções que nos ajudam a ir para a missa. É a missa. Se você reza o terço e você não vai na missa, esse terço não está tendo validade nenhuma. Porque tem que levar para a missa. Ou qualquer outro tipo de devoção que você tenha. Até mesmo a adoração a Jesus na Eucaristia. Se essa adoração a Jesus na Eucaristia não te leva para a missa, não está valendo nada não. Tem gente que dá mais valor a adoração ao Santíssimo Sacramento do que a missa, porque a missa é tudo, a missa é o completo, é ali que Deus dá a vida por nós, e ali nós fazemos adoração, é o culto que agrada a Deus é a Santa Missa. Vocês pensam que Satanás não sabe disso? Vocês pensam que Satanás se esqueceu disso? Satanás sabe que pela Santa Missa ele é derrotado, porque a Santa Missa é o sacrifício de Jesus na cruz, atualizado naquele momento. Satanás sabe disso. Aí vocês acham que Satanás, ele não vai fazer de tudo para que a Santa Missa seja retirada? Você acha que esses decretos que surgiram no tempo da pandemia não foi também uma forma das autoridades civis perceberem que eles têm um certo poder, da mesma forma como no Império Romano tinha?
Eles já viram que ele tem poder. Eles já viram que eles podem dizer assim, olha, não vai ter missa. E se tiver missa, o que é que acontece? Punição. A punição consiste em quê? Dinheiro, né? O Rubens está ali mostrando. Cada missa que for celebrada vai ter que pagar tanto. E aí nós sacerdotes, né? Com certo medo. Porque não temos como pagar. Porque se todos os cristãos tivessem a disponibilidade de dizer, não, padre, pode celebrar. Se for 3.000 por dia, nós vamos ajudar. Mas ninguém faz isso, não. Quem é que quer tirar dinheiro do seu bolso? Aí voltando, começaram a entender que é possível fazer isso. Intimidou a igreja. E os frutos disso está sendo o quê? O fervor à Santa Missa está se perdendo por parte de muitos católicos que eram fervorosos. Quantas vezes lá no confessionário, nós, sacerdotes, ouvimos dos penitentes isso? Olha, padre, eu não estou indo na missa, não estou indo para a missa, mas estou participando em casa. Assisto em casa, né, participar. Eu assisto pela TV. Como se o terceiro mandamento, que é guardar domingos e festa, agora acrescentou assim, assistindo em casa pela TV. Parece que deu esse acréscimo agora, nesse terceiro mandamento. E ai do sacerdote que diga, não, você tem que participar da missa na televisão. Não, mas já foi liberado. De quando? Quando que a doutrina mudou? Existiu uma exceção dentro de uma situação de calamidade pública, aonde se foi pedido que pelo menos se assistisse à missa para não se ficar sem a missa. Mas não se disse que era de agora em diante. E mesmo assim, né? Mesmo assim, os sacerdotes deveriam se arriscar em celebrar a missa. Porque sem a missa, nós não somos nada. Mas não ficou sem missa. A missa continuou, os padres celebrando, só não tinha o povo. Mas a missa estava sendo celebrada. Só que isso não pode dar continuidade e o povo agora se contentar de ficar participando de missa por live, e achando que está participando. Não está, porque o sacramento é presencial. E parece que a coisa ela não parou. Parece que os decretos estão prestes a voltar de novo. Fica esse negócio de vai e volta. Eu já vi um bispo se pronunciando e dizendo, na minha diocese, se voltar essa questão, na minha diocese os padres vão celebrar. Porque ele diz, eu vou celebrar. Agora, se os padres não quiserem, problema deles, mas na minha diocese nós não vamos ficar nisso. Mas ao mesmo tempo que você ouve um bispo falando isso, você ouve um outro dizendo, já vai, antes da coisa acontecer, já está restringindo. Por isso que nós precisamos rezar. Porque Satanás quer tirar a missa. Ele não vai tirar. A Eucaristia, meus irmãos, nunca vai faltar na igreja. Porque se faltar a Eucaristia na igreja, acabou a igreja católica, nos tornamos protestantes. E nós não podemos nos tornar protestantes. É o contrário, os protestantes têm que voltar para o seio da igreja católica. Porque eles saíram da igreja católica, eles precisam voltar. Não é nós nos tornarmos protestantes. E repito, para os católicos se tornarem protestantes, é só tirar a missa. E Satanás está preparando isso. A ordem mundial está preparando para isso.
Vocês pensam que uma das coisas que, quando surgir, que vai surgir, viu? Só não sei quando. Eu espero que eu não esteja mais aqui quando isso acontecer. Eu espero que eu esteja na glória de Deus, e ainda mais se eu for digno de estar lá, porque é Deus que vai decidir ainda. Mas eu vou lutar. Porque isso vai acontecer. Quando? Não sei, não estou profetizando não, viu? Estou falando algo que é lógico, que nós percebemos pela lógica. Pela lógica se percebe isso, que a coisa está se restringindo. E aí o que é que vai acontecer? A Eucaristia não vai faltar, a missa não vai faltar, mas o acesso à missa faltará. O acesso à missa, à Santa Missa. Nem todo mundo vai poder participar por causa dos decretos. Os que se atreverem serão processados, serão presos. Os padres que se atreverem a celebrar a missa, vai acontecer isso. Aí nós já vemos por aí, né, umas questõezinhas que fica meio assim no ar. Só pode celebrar missa uma vez, só na semana, só no domingo. Não pode celebrar todo dia. Já se ouve aí, né, padres que estão aí, não estão podendo celebrar missa todo dia, mas não, só uma vez por semana. E que história é essa? É uma vez por semana para depois dizer nem mais no domingo? E aí nós vamos ter que voltar a esse processo que eu falei antes de Constantino, que se celebrava a missa escondida. Eu espero que isso não aconteça mais, diante do que nós vemos na própria Sagrada Escritura, a abolição do sacrifício que está lá no livro de Daniel, e a dificuldade que vai passando na igreja, está começando a perceber. Repito, abolição não significa que vai terminar, vai ter, mas vai ter dificuldade. Hoje é uma facilidade. Nossa, aqui na Canção Nova nós temos missa em abundância. Tem 6 horas da manhã, tem 7 horas, tem meio-dia, tem às 18 horas. Na segunda-feira ainda tem das 15 horas, na quinta tem às 16 horas, quarta tem às 20 horas, e ainda tem as do acampamento. Meu Deus, o pessoal fica escolhendo missa aí à vontade. Não, eu vou nessa, não, eu vou naquela, não, eu vou dormir mais, vai acabar isso, viu? Não estou falando profecia não, estou falando da lógica. Como as coisas estão caminhando, se percebe isso. A dificuldade vai ter, mas o sacrifício não vai acabar, mas a dificuldade vai ter. Vai estar combinando assim o pessoal em boca de ouvido, né? Vai ter missa em tal lugar. Olha, mas fala, cuidado, hein? As fofoqueiras vai dar problema. Rede social, mandar? Não dá para mandar para o WhatsApp, não. Tem que ser ali, olha, com sinais. Por isso que nesse tempo da Epifania, a igreja mostra Jesus multiplicando os pães, para mostrar para nós que a Eucaristia, o sacrifício da missa é importante. A alma da igreja é a missa. E na primeira leitura, resumindo para acabar, Deus amou tanto, nos amou tanto que deu seu Filho como sacrifício. Sacrifício, missa é sacrifício. Missa não é festa do Senhor. Missa não é da carteira de trabalho que você vai receber, vai ganhar o seu emprego. Missa não é isso. Missa é sacrifício. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Quando o Padre eleva, ele eleva o Cristo crucificado, que se dá a nós pela redenção da humanidade.
Isso Deus revelou na Igreja Católica. Martim Lutero, que era um sacerdote, descabeçado, acabou tirando isso, e os bobos foram atrás dele e ficaram sem a missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.